Já estamos então em linha a começar a nossa sessão e eu vou então compartilhar a tela com o, o nosso tema de hoje, que é o tema da ressurreição. Tema esse também muito importante, faz parte da nossa, enfim, da fé cristã. Quando eu digo nossa, estou a referir-me aos cristãos. Eu sei que há alguns participantes deste curso que não professam propriamente a fé cristã ou qualquer crença religiosa, mas perdoem-me então, eu às vezes dizer nós os cristãos ou nós no cristianismo, perdoem-me isso, enfim, não é fácil estar a elidir sempre essa questão. Ora bem, a ressurreição é um tema muito importante para os cristãos. O próprio São Paulo, numa carta que escreve aos cristãos de Corinto, daqui a bocadinho já me vou referir a ela, porque é o primeiro testemunho, o testemunho mais antigo que fala de aparições de Jesus ressuscitado. Já lá iremos. Mas nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo acaba por dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, a fé dos cristãos cimenta-se muito na ressurreição de Jesus. E o seguimento que os cristãos fazem de Jesus e de mais ninguém, só Jesus, é porque ele é o primogênito dentre os mortos. É porque foi a ele que Deus, segundo os cristãos, não é? Que Deus ressuscitou e deu a vida eterna como primogênito, não é? Bom, portanto, a temática da ressurreição é uma temática importantíssima no cristianismo. Embora, como vamos ver já quase em seguida, a questão da crença numa vida para além da morte, a crença de que a morte pode ser vencida, de que a morte pode ser ultrapassada, é uma crença que ultrapassa em muito as fronteiras do cristianismo. Já lá iremos. Mas, portanto, a ressurreição é a crença, postula a crença numa vida para além da morte e que a morte pode ser vencida. Mas a morte e a ressurreição, no caso do cristianismo, a cruz, que é a morte de Jesus na cruz, e a ressurreição, realmente são inseparáveis. Nesse sentido, é importante ter uma perspectiva não derrotista, isto é, se nós ficarmos apenas na crença, na afirmação da cruz, da morte, ainda por cima uma morte horrorosa e assassinato de um inocente, então estamos a esquecer a vitória da vida, que é a ressurreição, se ficarmos nessa perspectiva derrotista. Mas também o triunfalismo, uma perspectiva triunfalista, não se justifica, porque há muitas cruzes na vida e há muita morte na vida. E, portanto, a ressurreição, na qual se acredita, não elimina, de modo nenhum, a passagem pela morte, não é? É por isso que, no cristianismo, o mistério pascal é a celebração indivisa da morte e ressurreição de Jesus. Nós próprios temos todos os anos, os cristãos têm o tríduo pascal, em que se celebra a ceia e depois a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo isto é um mistério indiviso. Morte e ressurreição estão absolutamente ligadas. E há um quadro figurativo, uma cruz, muito bonita, eh, em que, aliás, há várias estátuas, várias esculturas deste género, neste sentido. Eu escolhi aqui esta, muito bonita, onde é perfeitamente visível. Nós temos uma cruz, mas na cruz temos o Cristo ressuscitado. Portanto, esse mistério pascal está em indivíduo. O crucificado ressuscitou. Nesta cruz, Jesus está crucificado, mas ressuscitado está vivo. Está vivo. Ressuscitado, porém crucificado, porque ele está ressuscitado na cruz,
de olhos bem abertos, a cara serena, está ressuscitado, mas está com os cravos, está crucificado. Portanto, em Jesus convivem o mistério da cruz e da ressurreição, mas a maior ênfase está na ressurreição. Porquê? Porque para os cristãos Jesus passou pela morte, mas ressuscitou. A um só tempo está ressuscitado, apesar de trazer em si as marcas gloriosas da cruz, nomeadamente os cravos da sua crucifixão. Bom, como dizia há pouco, a ressurreição é uma crença na vida eterna, numa vida para além da morte. A crença na ressurreição faz parte do credo do cristianismo, como eu dizia até há pouco. São Paulo até diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se bem que seja algo de específico da religião cristã, a afirmação da ressurreição, e é algo específico face a outros fenómenos religiosos, a verdade é que a ressurreição é mais uma modalidade da crença na vida eterna, na vida para além da morte. Dogma que todas as religiões professam. Portanto, as religiões todas professam algum tipo de vida para além da morte. O cristianismo também o professa através da modalidade da ressurreição. Aí é que está a diferença. Mas já os egípcios, na antiguidade, a gente até estudava isso, não é? Na história, cuidavam dos seus mortos pela mumificação. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Né? Os hindus postulam a reencarnação. Portanto, são tudo formas de crença em alguma vida após a morte. A religião tradicional africana afirma a existência ativa dos antepassados. Aqueles que morreram eh, estão vivos e até podem influenciar a vida dos presentes. Pelo menos até à quarta, quinta geração, que é a daquelas pessoas que ainda os conheceram em vida. Né? Mas, portanto, são tudo modalidades de crença numa vida para além da morte. A especificidade do cristianismo é acreditar nessa vida para além da morte através da ressurreição. Nesse sentido, a verdadeira novidade do cristianismo face às outras religiões não se situa tanto ao nível da crença na ressurreição. Porquê? Porque a ressurreição é uma modalidade na crença da vida eterna, coisa que todas as religiões professam. A verdadeira novidade do cristianismo seria então a afirmação da encarnação de Deus num homem, Jesus. Isso é que é único, em termos de história comparada das religiões, e na humanidade desse mesmo Deus, capaz de sofrer numa cruz. E isso é que é verdadeiramente específico do cristianismo e incompreensível, digamos assim, para todas as religiões, digamos, para as outras religiões, e, no fundo, para as pessoas em geral. Como acreditar num Deus que é todo-poderoso, mas simultaneamente se faz homem, ser humano, e se deixa matar por outros, não é? Esse é que é realmente um mistério único no cristianismo. Por isso mesmo, por exemplo, São Paulo, nessa tal primeira carta até aos Coríntios, São Paulo mostra a grande dificuldade em anunciar, em fazer a propaganda, digamos assim, de Jesus. Porque ele tem que pregar, ele vai dizer que Jesus ressuscitou, mas ele não pode esquecer a morte, o assassinato na cruz, a crucifixão. E então São Paulo sente uma grande dificuldade. Como é que eu vou anunciar que o verdadeiro Deus e a verdadeira vida estão num homem que foi assassinado numa cruz como um bandido, vá, digamos assim, como um insurreto, como, como alguém que era quase antissocial, não é? Bom, essa grande dificuldade. O São Paulo diz, apesar disso, apesar de a cruz ser uma loucura para os pagãos, para os gregos, e ser um escândalo para os judeus,
Apesar disso, eu não posso deixar de falar nela. Eu anuncio a ressurreição de Jesus. É aí que está a nossa fé, mas eu não posso deixar de falar que esse que ressuscitou é também um que é um Deus que se fez humano, se fez frágil e se deixou matar numa cruz. A ressurreição é uma crença que vai fazendo caminhada progressiva na Bíblia. A fé na ressurreição não existiu sempre no povo bíblico. É uma conquista, entre aspas, digamos assim, de séculos. É com o passar de muitos, muitos anos que se solidifica, se consolida a crença na ressurreição, da qual, sejamos claros, ninguém sabe nada, não é? Da ressurreição. Há uma crença muito grande, mas ninguém sabe nada, porque nunca ninguém que morreu e que tenha ressuscitado, a começar por Jesus, nos veio dizer como é que é. Ninguém sabe nada. E mesmo os cristãos que acreditam na ressurreição de Jesus não têm provas nenhumas de nada. Ninguém filmou, ninguém tirou fotografias, ninguém sabe de nada, não é? Bom, mas, portanto, mas é uma crença, e uma crença muito forte e muito importante. Ora, essa crença é uma conquista progressiva ao longo de séculos do povo bíblico. Eu tenho escrito isso, a ressurreição é uma crença que se vai instalando progressivamente no povo bíblico. Algum profeta, como Ezequiel, faz-lhe uma ou outra referência. Talvez algum de vós se lembre daquele texto em que se fala dos ossos que se voltarão a reunir e a ter carne, enfim, bom. Portanto, alguma referência no profeta Ezequiel, mas Ezequiel anda aí pelo século V, VI antes de Cristo, não é? Portanto, já 1000 anos depois quase do Moisés ou do Abraão, muito mais. Bom, depois, os livros dos Macabeus, esses sim, já falam muito da ressurreição, mas os livros dos Macabeus são livros já muito perto de Jesus. São livros do finais do século I, século II antes de Cristo. Portanto, já estão muito perto do aparecimento de Jesus na história. Aí, nos livros dos Macabeus, já há uma crença bastante segura, digamos assim, na ressurreição. Lembrai-vos, talvez, alguns de vocês se lembrem daquela mãe que está a perder os seus filhos, e os seus filhos estão a ser torturados e vão ser mortos, e chamam a mãe para tentar convencer os filhos a mudar de religião, a renegar a fé no Deus de Israel, e a mãe fala na sua própria língua com os filhos para eles terem coragem e para eles não se deixarem converter ao paganismo, para eles resistirem, porque Deus lhes dará a vida. Poderão ser mortos, poderão ser torturados, mas Deus dar-lhes a vida. Não? Portanto, aí já há uma crença bastante acentuada, forte e bastante generalizada entre o povo de Deus acerca da ressurreição. Crença essa que se alarga mais umas décadas e no tempo de Jesus, até por testemunhos que nós temos, até nos próprios evangelhos, nos escritos do Novo Testamento, nós sabemos que a ressurreição era aceite por todo o povo, era uma crença de todo o povo, com a exceção de um pequenino grupo, mas que não representaria mais que 1 ou 2% da população, que eram os saduceus, ligados ao sacerdócio, os sacerdotes, esses não acreditavam na ressurreição. Aliás, certamente que algum de vocês se pode recordar de um ou outro texto no Novo Testamento onde se fala disto. Um dia, por exemplo, nos Evangelhos, vão ter com Jesus os saduceus dizendo: bom, eles que não acreditam na ressurreição, e fazem aquela pergunta acerca da lei do levirato. Uma mulher teve um homem, o homem morreu, casou com o irmão morreu, casou com o outro irmão, casou com os 7 irmãos. Na vida eterna, na ressurreição, de quem é que ela é mulher? De qual dos irmãos? Portanto, isto foi uma armadilha, uma pergunta armadilhada, uma provocação
que os saduceus fizeram a Jesus, justamente porque eles não acreditam na ressurreição. E num texto também muito engraçado, muito curioso, no livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo está a ser julgado ainda antes de ir para Roma, para ser julgado em Roma, que ele reclamou isso como cidadão romano que ele era, tinha essa prerrogativa. Ele primeiro foi julgado em Israel. Um, e quando um dia está no julgamento, ele vê que está a ser julgado em público e ele vê que há fariseus, por um lado, mas também saduceus, a assistir ao seu julgamento. Então, o Paulo, muito inteligente, muito esperto, começa a falar da ressurreição, sabendo que eles, aqueles que o queriam acusar ali, que eram testemunhas contra ele, não estavam de acordo nesse ponto. E Paulo aí teve uma pequena vitória, porque então os saduceus começaram a discutir com os fariseus acerca da ressurreição, porque uns acreditavam e outros não, os saduceus não acreditavam, e deixaram o julgamento de Paulo, e Paulo já não foi julgado aí nessa circunstância. Bom, mas portanto, no tempo de Jesus, a crença na ressurreição dentro do povo de Deus era muito generalizada. Só o grupo dos saduceus, dos sacerdotes, não acreditava na ressurreição. Claro que no cristianismo, a fé na ressurreição não é assim uma crença genérica, apenas na vida depois da morte, como ressurreição. Fundamenta-se essencialmente na ressurreição de Jesus. Portanto, o cristianismo não fala da ressurreição em geral, fala da ressurreição de Jesus. E aí é que se fundamenta a crença total na ressurreição. A ressurreição de Jesus que foi experimentada ao terceiro dia depois da morte, como escrevem todos. Ora bem, passamos agora a um outro tipo de reflexão sobre esta questão da ressurreição. Que análise se pode fazer dos escritos do Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus? E voltamos aqui a afirmar algo que já afirmámos em várias das nossas sessões anteriores. Os textos bíblicos e os do Novo Testamento não escapam à regra. E os evangelhos não escapam à regra. São textos não de história factual, nem de afirmações científicas, do que quer que seja. Os textos bíblicos, baseados, sim, em história real, em factos reais, em acontecimentos, em pessoas reais, são depois textos literários. São relatos que são catequeses para ensinar qualquer coisa acerca da fé, para dar algum ensino de tipo religioso. Portanto, não são descrições históricas. E isto é muito importante, porque se nós tomássemos os escritos da Bíblia em geral, mas em concreto estes da ressurreição, das aparições da ressurreição, se nós tomássemos esses escritos como história factual, teríamos graves problemas. Teríamos contradições entre os evangelhos. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Teríamos situações incompreensíveis para a nossa razão humana, já vamos falar dela, e acabaríamos realmente em becos sem saída. Se nós tomássemos como história factual essas aparições do ressuscitado, de Jesus ressuscitado, perguntaríamos naturalmente, como seres humanos, que têm a sua racionalidade, não é? Perguntaríamos, como é que Maria Madalena e os discípulos de Emaús, só para dar este exemplo, que tão bem conheciam Jesus, não vivido com ele, convivido com ele ano e meio, 2 anos, como é que eles, ao ver Jesus ressuscitado, não se dão conta de que é ele? Como é que é possível? Maria de Madalena vai ao sepulcro e começa a falar com o jardineiro, olha, não sabes onde tiraram o meu senhor, fala com Jesus, não percebe que é ele. Depois Jesus diz, Maria, então ela percebe. Aí Jesus desaparece.
Os discípulos de Emaús, a mesma coisa. É um texto que nos aparece apenas em São Lucas, no capítulo 24, em que vão dois discípulos de Jesus desanimados, voltando à sua terra, a Emaús, que ficava a uns 10, 12 quilómetros de Jerusalém, depois da morte de Jesus, passado 2 ou 3 dias, vão para lá e desanimados, porque tudo tinha acabado. Toda aquela bela história e envolvência à volta de Jesus, tudo aquilo tinha terminado com o assassinato de Jesus na cruz. Ora, Jesus põe-se a caminho com eles. Ora, 10 quilómetros ainda são 2 horitas a andar. Ora, Jesus fala com eles, explica-lhes as Escrituras, e eles não se dão conta de que é Jesus. Como é que é possível? Quer dizer, estamos a ver, portanto, nós não podemos eh, tomar estes textos assim à letra. Isto é literatura, são catequeses para nos ensinar qualquer coisa. Aliás, eu já vou voltar a este texto para lembrar algum dos ensinamentos deste texto. Ora bem, portanto, esta pergunta nós fazemos. Como é que, se tomamos à letra estes relatos, estes amigos de Jesus que não convivido com ele agora não o conhecem? Outra contradição que nos faz imediatamente despertar as orelhas. Não é? Onde é que Jesus aparece pela primeira vez aos 11? Onde é que Jesus ressuscitado aparece aos 11 pela primeira vez? Em Jerusalém, como fala a maior parte dos evangelhos, ou na Galileia, como fala um dos evangelhos? Jesus ressuscitado, certamente que poderia estar ao mesmo tempo na Galileia e em Jerusalém, que fica a 200 quilómetros de distância, pelo menos, não é? Ele ressuscitado teria o dom da ubiquidade, podia estar no mesmo sítio ao mesmo tempo, podia estar ao mesmo tempo em dois sítios diferentes, na Galileia e em Jerusalém. Mas os 11 apóstolos é que não. Ora, quem é que está a falar a verdade? É o que diz que foi na Galileia e dizer aos meus amigos, aos 11, que vão à Galileia para que eu lá aparecerei, para me encontrar. Ora bem, é na Galileia ou em Jerusalém? Claro, nós já sabemos, por aí seria a interpretação do texto, que Galileia significa outra coisa que não propriamente o lugar geográfico. Mas a Galileia representa o mundo da Galileia, de onde eram os discípulos, de onde eram os semipagãos, não é? De onde era Jesus. Bom, não vou entrar agora nessa explicação, nessa interpretação. Mas, portanto, não podemos é tomar à letra os relatos das aparições, porque senão ficamos com esse problema, não é? Qual é o evangelho que está a falar a verdade ou que está a falar mentira? Depois, uma outra contradição. São João, no final do seu evangelho, ao falar das aparições, a uma certa altura, fala de uma aparição e diz: esta foi a terceira aparição do ressuscitado. Ora, segundo o conjunto dos evangelhos, essa que João está a falar já não é a terceira, já houve 3 ou 4 antes dessa. Portanto, é que essa já é a quinta ou a sexta. Quem é que está a falar a verdade? Quem é que está, entre aspas, a mentir? Não se trata nem de estar a falar a verdade nem a mentir. Isto são catequeses, é literatura. Enquanto nós não entrarmos realmente nesta perspectiva, enquanto a gente não perceber, não entrar, não acreditar que a Bíblia é um livro de literatura religiosa, enquanto a gente tomar aquilo só como documentação histórica, verídica, factual, nós não vamos entender verdadeiramente a profundidade dos ensinamentos da Bíblia e vamos estar cheios de contradições, de problemas de resolução, de que afinal quem é que está a falar a verdade ou mentira. Estão os relatos das aparições. As aparições do ressuscitado. O texto mais antigo sobre o tema é o texto da tal primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15.
A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, dizem os estudiosos que ela se situa por volta do ano 54, 55 da nossa era. Portanto, uns 25 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Teria sido pelo ano 30, não é? Portanto, uns 25 anos depois. Os evangelhos, não nos esqueçamos, são só, na melhor das hipóteses, lá para o ano 60 ou 70 ou 80, e no caso de São João, se calhar ano 90. Portanto, os textos dos evangelhos são 30 anos depois desta primeira carta aos Coríntios, ou 20 anos depois desta primeira carta aos Coríntios. Esses textos dos Evangelhos que nos falam das aparições de Jesus ressuscitado. Mas, portanto, o testemunho mais antigo não é o dos Evangelhos, é de longe o de São Paulo, nessa carta aos Coríntios. O que é que São Paulo diz? São Paulo diz que Jesus ressuscitado apareceu a Pedro. Epá, por amor. Curiosamente, atenção, atenção a quem está aí com o som. Atenção. Bom, o São Paulo não fala nas aparições às mulheres. Fala que Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, de uma só vez, depois a Tiago, tal primo do Senhor, que foi bispo de Jerusalém, e finalmente a ele próprio, a Paulo, que nem merecia receber a ressurreição de Jesus, porque ele era como um aborto, porque ele tinha, nem devia ser chamado apóstolo, porque ele tinha andado a perseguir a Igreja de Cristo. Isto é ele próprio a falar dele próprio, de São Paulo. Este é o texto mais antigo que fala de que Jesus apareceu. Jesus foi morto e depois ressuscitado, apareceu a Pedro, aos 12, depois de uma vez a 500 irmãos, depois a Tiago e finalmente a Paulo. Bom, depois deste texto, que é o mais antigo, aparecem 6 relatos evangélicos. Mas, como eu disse, já são 20 anos depois da Carta aos Coríntios, pelo menos. E 5 desses relatos evangélicos contêm aparições do ressuscitado. Volto a dizer aquilo que falei no quadro anterior. Se nós tomamos historicamente ou factualmente esses relatos, eles contêm numerosas contradições. Mas, na verdade, como nós já dissemos e sabemos muito bem, os textos bíblicos, e estes da ressurreição não fogem à regra, são catequeses, são construções literárias com determinados ensinamentos. Assim, o que os textos querem afirmar, o que eles querem ensinar com esse género literário das aparições do ressuscitado, o que eles querem afirmar é que os discípulos de Jesus sentiram que ele estava vivo. Fizeram uma experiência íntima, forte, de que Jesus estava vivo, que voltava de algum modo a estar com eles, que isso até os fez passar do medo e da tristeza à coragem e à alegria. Não nos esqueçamos, dizem estes relatos, que os discípulos, os apóstolos, estavam fechados, com medo dos judeus, com medo que também viessem por eles prendê-los e matá-los, como mataram Jesus. Ora, depois de fazerem a experiência da ressurreição, eles passam do medo e da tristeza à coragem e à alegria. E os textos ainda ensinam também, simultaneamente, que esse Jesus que ressuscitou e está vivo é o mesmo que eles conheceram em vida terrena. Porque eles sentem que ele está vivo, mas é o mesmo. Ele agora está ressuscitado, mas dizem os textos, ele ainda tinha as marcas dos cravos. Portanto, é o mesmo, é o mesmo. É a mesma pessoa. O crucificado é o ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo, não é o mesmo. Não é o mesmo, porque está diferente. Porque eles vão de viagem, como os discípulos de Emaús, ou conversam com ele, como a Maria Madalena, e não o reconhecem durante muito tempo. Portanto, Jesus, o ressuscitado,
é o que foi crucificado. É o mesmo. E, ao mesmo tempo, não é o mesmo, é diferente. O que faz com que eles não o reconheçam imediatamente. Amigos, essa experiência é muito semelhante com a que nós fazemos hoje, no ano 2024. Também nós acreditamos, os cristãos, acreditam que Jesus está vivo, ressuscitado. Muitas vezes o sentimos presente na vida, mas muitas vezes não o reconhecemos na história, no nosso dia a dia, nos acontecimentos da vida. É muito parecida a nossa experiência com a dos apóstolos, dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos de Jesus há 2000 anos, ainda que eles, claro, tivessem tido uma experiência sensível, sensorial, da relação com Jesus que nós não chegamos a ter, não é? Além disso, os textos das aparições do ressuscitado têm ensinamentos muito para além da afirmação e crença na ressurreição. Portanto, as aparições do ressuscitado são, em primeiro lugar, textos para afiançar que Jesus morreu, mas ressuscitou. Certo. Mas não apenas. Esses textos, ao serem literatura, construções literárias, têm também catequeses de outro tipo, sem ser só sobre a ressurreição. Por exemplo, os textos, ou dois deles que eu aqui cito, das aparições do ressuscitado, são catequeses eucarísticas, sobre a missa, sobre a Eucaristia. No capítulo 20 de São João, todos nós conhecemos aquela aparição de Jesus aos apóstolos, e Tomé não estava presente. Os outros apóstolos disseram a Tomé: vimos o Senhor, ele ressuscitou, e o Tomé não acredita. Mas passado 8 dias, ou seja, no domingo seguinte, porque quando Tomé não estava presente, era o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Tomé não estava. Passado 8 dias, quer dizer, no domingo seguinte, Tomé já estava presente. E então já acreditou. Já acreditou que o Senhor estava ressuscitado. Esta é uma catequese eucarística. Esta catequese, que nos aparece já no texto de João, portanto, finais do século I, é uma catequese para as comunidades cristãs, no sentido de falar da importância de todo o discípulo de Jesus estar presente na reunião dominical dos cristãos, na missa. Esta interpretação, atenção, não é minha, não estou a inventar nada. Muitos biblistas a fazem, e o próprio Papa João Paulo II, num texto muito bonito que ele escreveu em 1999, chamado Dies Domini, o Dia do Senhor, no número 20 desse texto, o Papa João Paulo II dá exatamente esta interpretação. O dia do Senhor, a importância do domingo, de estar com a comunidade ao domingo, foi o que faltou ao Tomé. E claro, quem começa a não ir à missa ao domingo, quem começa a afastar-se da comunidade cristã, como o Tomé é um exemplo, acaba por começar a perder a fé, deixa de acreditar. Portanto, isto é uma catequese eucarística. Da mesma maneira que o texto das aparições de Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, dos tais dois discípulos que iam para Emaús, voltando à sua terra, também é uma catequese eucarística. O que é que Jesus fala com eles durante os quilómetros de caminhada? Fala sobre as Escrituras e como os profetas tinham falado do Messias e como a palavra de Deus do Antigo Testamento tinha anunciado que o Messias havia de sofrer. Explicação das Escrituras. E quando chegam à povoação, em Emaús, os discípulos dizem a Jesus ressuscitado, ainda sem saber que era ele, não é? Olha, já é noite, fica aqui conosco, entra em casa. Jesus entrou, sentaram-se à mesa. Jesus pega num pão, parte o pão, e aí os dois discípulos reconhecem Jesus no partir do pão. Ah, isto foi o que ele fez quando fez as multiplicações ou na última ceia. E aí Jesus desaparece imediatamente dele. Ora bem, este texto
é exatamente uma catequese sobre a Eucaristia. Na Eucaristia, nós temos duas mesas, dois alimentos. A mesa da palavra, que é o que Jesus fez no caminho com eles, e a mesa do pão eucarístico, que é o que Jesus fez à mesa com eles. Portanto, estamos a ver, isto é literatura, não é? Quer dizer, literatura da boa. São figuras de estilo, são imagens, são recursos estilísticos para nos dar ensinamentos, não é? Ensinamentos de fé. Podíamos lembrar também um outro ensinamento, uma outra catequese, uma catequese missionária, que se dá no capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de São João, quando Jesus ressuscitado acompanha os discípulos em mais uma pesca milagrosa no mar da Galileia e diz aos discípulos: voltai a pescar, ide pescar. Não? E eles pescaram muitos peixes, não é? Entretanto, Jesus já estava na margem do lago com umas brasas acesas para grelhar o peixinho, não é? Bom, isto é uma catequese missionária. Vós, discípulos, vós, apóstolos, metam-se no barco, que é a igreja, e vão para o mar, que é o mundo, pescar homens. Nos Evangelhos, Jesus tinha dito: eu vou fazer de vós pescadores de homens. E, portanto, o Jesus ressuscitado está na igreja para acompanhar a igreja na sua atividade missionária. E pronto, é também nesse texto que se fala da missão de Pedro, quando Jesus lhe pergunta três vezes: Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas-me? E Pedro vai dizendo que sim, que sim, que sim, até que ficou triste por Jesus lhe perguntar três vezes, parece que não acreditava no que Pedro lhe estava a dizer. E Jesus responde-lhe sempre: apacenta as minhas ovelhas, não é? Portanto, dá-lhe uma missão, dá a missão aos responsáveis da igreja, nomeadamente ao Papa. Bom, portanto, isto são catequeses, são textos das aparições de Jesus ressuscitado, mas são catequeses muito para além da afirmação da ressurreição. Catequeses eucarísticas também, catequeses missionárias. Eu acho que isto é belíssimo. Isto é, a Bíblia é um livro extraordinário, não é? Bom, finalmente, último quadro que eu aqui tenho para partilhar convosco. Afinal, no fim de toda esta reflexão, o que é verdadeiramente a ressurreição? O que é que nos ensina a ressurreição de Jesus? E eu penso que tem vários significados teológicos, mas também tem significados socioantropológicos. Então, é este quadro que agora quero comentar convosco. Em primeiro lugar, a ressurreição ensina, claro, desculpem dizer, claro, isto é para os cristãos. Os cristãos é que acreditam nisto. Outras pessoas não acreditarão. Mas quem é cristão acredita que, em primeiro lugar, a ressurreição ensina que Deus é pela vida. O Deus de Jesus não é pela morte. Os homens, na sua liberdade, que Deus concedeu aos seres humanos, os homens, na sua liberdade, mataram Jesus. Os homens são capazes de muita maldade, de muito pecado. A última palavra, contudo, foi de Deus. Deus aceitou a dádiva da liberdade aos seres humanos até ao limite. Eles mataram Jesus. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vida, não é a morte. E, portanto, Deus ressuscita a Jesus. A ressurreição ensina, para quem acredita nela, nomeadamente os cristãos, a ressurreição ensina que Deus é pela vida. Deus não quer a morte de ninguém. Segundo o ensinamento, também teológico, a vida verdadeira e autêntica foi a vida de Jesus. É a vida de Jesus. É esse modo de viver de Jesus que Deus aprovou e desembocou em ressurreição. O primogênito dentre os mortos não foi o Abraão, nem o Moisés, nem o Pedro, nem o Tiago. Foi Jesus. Portanto, se foi a ele que Deus ressuscitou como primogênito, é para indicar que a verdadeira vida, a vida 100% divina,
foi a de Jesus. Não é de mais ninguém. Não é de nenhum político, não é de nenhum dirigente desportivo, não é de nenhum dirigente religioso. A única luz para os cristãos é Jesus. Terceiro ensinamento, também teológico. A ressurreição ensina que o Espírito de Deus, o Espírito do ressuscitado, é dado a todos e age em todos, para que cada pessoa tenha acesso ao verdadeiro sentido da vida. Nunca nos esqueçamos que é da ressurreição que brota o Espírito do ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, nos textos, vemos isso claramente nos textos de São João, mas não só. Jesus, a primeira coisa que faz ao aparecer aos apóstolos é dizer: a paz esteja convosco. Novamente diz: a paz esteja convosco. E depois sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Nós já sabemos que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, coloca o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, 50 dias depois. Não é? Mas São João é logo no primeiro dia do ressuscitado. Aparece aos 11, sopra sobre eles e diz-lhes: recebei o Espírito Santo. E, portanto, é da ressurreição que brota essa força de Deus a viver dentro de nós, como dizia São Paulo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo. Então, da ressurreição brota o Espírito do ressuscitado em nós. Depois, uma quarta consequência, um quarto ensinamento, é mais já de tipo antropológico. A ressurreição ensina que todos os homens têm como destino a vida eterna, já que Jesus é apenas o primogênito dentre os. Portanto, a ressurreição é o destino de todos os seres humanos. Não é? O próprio Jesus falou muitas vezes disso, da vida eterna. Não é? Bom, portanto, Jesus é o primogênito, mas Deus quer dar a vida eterna a tudo e todos. Portanto, há aqui um alcance antropológico. A ressurreição é para todos os seres humanos. Finalmente, e aqui é um ensinamento, uma consequência socioantropológica, digamos assim, a ressurreição ensina que há lugar para a esperança e para o compromisso. O cristianismo é uma religião de esperança, a vida há de vencer, e compromisso, há que lutar pela vida, porque Deus quer é a vida. Isto é, se a morte, que é o maior e mais poderoso inimigo do ser humano, se a morte foi vencida na ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, então isso significa que todas as mortes da vida podem ser vencidas. As doenças podem ser vencidas. As misérias podem ser vencidas. As guerras podem ser vencidas. As injustiças podem ser vencidas. As fomes podem ser vencidas. Tudo pode ser vencido. São mortes mais pequenas do que a morte definitiva. Ora, se a morte, o maior inimigo do homem, foi vencido, então, com mais razão, estas mortes podem ser vencidas. E o cristianismo, então, empenha-se nessa tarefa de transformação do mundo, para acabar com essas mortes, para gerar vida, e vida para tudo e todos, e vida em abundância, como Jesus mesmo disse: eu vim para que tenhais a vida e a vida em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Olha que bela maneira de terminar. Pronto. Vou então interromper o partilhar da tela e voltar a este convívio das janelinhas com todos vós. Pronto, era esta a reflexão que eu tinha preparada para vós, esta partilha, vá. Porque eu, quando falo para outros, estou em primeiro lugar a falar para mim, estou a pensar em voz alta, estou a partilhar aquilo em que eu acredito, aquilo em que eu acredito. Que certamente é muito relativo, evidentemente. Outros acreditarão de outra maneira, enfim. Bom, pronto, ficamos por aqui. Alguém quer tomar a palavra, dizer alguma coisa de especial ou de não especial? Temos essa possibilidade. Podem clicar no vosso micro e falar. Amanhã eu vou lembrar isso, até talvez com um slide
Eu espero que alguns de vocês que o queiram fazer, que tenham essa bondade de fazer, que depois possam também fazer algum tipo de crítica, sugestão, opinião acerca destas sessões, deste curso, digamos assim. E isso eu pedirei depois para o fazerem para o e-mail, o meu pessoal e o do Ista. Mas pronto, eu amanhã depois mostrarei esses e-mails e pedirei esses vossos ecos a quem tiver a amabilidade ou a paciência de fazer algum eco. Como dois ou três de vocês já o fizeram espontaneamente, sem eu ter pedido. Muito bem. Pronto. Ficamos por aqui? Parece que sim. Boa tarde a todos e até amanhã, que amanhã acabamos. Boa tarde. Pronto. Até Vou amanhã. encerrar a reunião. Amanhã.